Provérbios capítulo 29, vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas, o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao Senhor, ou melhor, quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. A palavra de sabedoria que a gente quer destacar hoje é alegria. A sabedoria de Deus, se a gente anda na sabedoria de Deus, revelada através da palavra e através do Senhor Jesus, Ele é a sabedoria de Deus, nós vamos ter a alegria do Senhor no nosso coração. A alegria do Senhor, ela é resultado de um alinhamento com a obediência da sabedoria de Deus. Nosso coração se alegra. Não é a alegria emocional de algo bom que ocorreu, mas a alegria na Bíblia é fruto do Espírito Santo. É um quebrantamento à vontade de Deus. Isso gera uma alegria em nosso coração do Espírito Santo. A alegria na Bíblia é evidência do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não são rituais, normas, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma alegria que o Senhor vai nos dando quando nós obedecemos a sabedoria dEle. E aí o texto vai nos falar disso. Mas é interessante começar no versículo 1, mostrando que o homem que endurece o coração, muitas vezes é repreendido, endurece, ele vai, em algum momento, perder a oportunidade. Ele pode, em algum momento, ser quebrado sem que haja cura. Tempo do arrependimento, o tempo da gente se alinhar com a sabedoria de Deus, é um tempo que nós não conhecemos. Deus dá um tempo, Ele é longânimo, mas nós não sabemos esse tempo. Por isso é melhor de se quebrantar logo.
várias vezes no texto de Provérbios 29 vai falar disso. Diz aí até que você pode até entender, mas não obedecer. Porque há pessoas que dizem, eu não entendo, por isso eu não obedeço. Obediência é uma atitude de quebrantamento e humildade diante da sabedoria de Deus. E Deus é fácil de lidar quando o nosso coração é quebrantado. Mas Ele resiste aos soberbos. E o soberbo fica infeliz. Mas quem se quebranta à sabedoria de Deus vai ter uma alegria sobrenatural. Independente das questões externas. A alegria vai estar dentro dele pelo Espírito Santo. Porque o reino está dentro de nós. Nessa semana, quantas coisas tiraram a nossa alegria e paz na mídia internacional e no Brasil? Essas mortes absurdas, que quando a gente é informado, o nosso coração fica abatido. Mas a alegria do Senhor, ela é preservada dentro de nós, por esse relacionamento com o Senhor Jesus, e submissão à sua palavra, à sua sabedoria. Não basta crer em Jesus, cantar a Jesus, é preciso esse submeter-se a Jesus e a sua sabedoria, para que essa alegria flua dentro de nós como um rio. Como um rio. O salmista diz, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. É o rio do Espírito Santo dentro de nós, que nos mantém debaixo da alegria do Senhor, mesmo cercados de um mundo mau, mesmo com desgastes de relacionamentos, desgastes do dia a dia. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz em Neemias. Mas eu quero compartilhar pelo menos 5 aplicações da alegria. Em primeiro lugar, quando a gente se submete à sabedoria de Deus, nós vamos colher uma alegria na nossa família. Nós vamos ver a alegria de Deus tocando as nossas pessoas mais próximas, a nossa família. O texto mostra aí no versículo 3, que o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai. Aí você pode dizer, meu pai e minha mãe, eles não se alegram com nada, a minha família não vê nada de bom que eu faço. É o discurso que a gente muitas vezes ouve, todos os dias. Mas eu tenho certeza que quando a gente se alinha à sabedoria de Deus, há uma alegria que a gente transmite para aqueles que estão perto da gente. Pais, cônjuges, filhos. Há uma alegria não quando a gente se torna religioso, muitas vezes rígido, mas quando a gente se torna submisso à sabedoria de Deus, flexível com o amor de Deus, que nos faz saber conviver melhor, até com pessoas difíceis. A alegria do Senhor vai estar no ambiente. Quando a gente tem sabedoria, nós vamos colher a alegria de Deus no ambiente onde nós estamos. O texto fala até, um rei justo, um governador justo, alegra o povo. Quando há justiça, há uma alegria muito especial. Em segundo lugar, a alegria de Deus, quando nós nos submetemos à sua sabedoria, nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Nós vamos nos alegrar em Deus. O versículo 6 diz assim, na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Cantar e se regozijar. Nós vamos ter uma alegria em Deus, não é uma alegria na circunstância, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, regozijai-vos no Senhor, e aí ele repete, outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Ele estava preso escrevendo isso para uma igreja. A gente perde a alegria, às vezes, por perder o foco. O foco tem que ser Jesus. Olhando firmemente para Ele, nós não vamos desfalecer. Se colocarmos foco na bênção, em alguém, esperar da pessoa mais incrível, esperarmos dela, nós vamos ser roubados da verdadeira fonte. A fonte é o Senhor. A alegria então tem que ser no Senhor, a ponto de eu cantar e me regozijar. Nós temos que ter um cântico no coração todos os dias. Qual é o cântico que está dentro de você? Deus coloca cânticos dentro do seu povo. Um cântico, mesmo que você não tenha uma voz apurada, mas o cântico é fruto de um coração curado, um coração que reconhece o Senhor, um coração grato diante de Deus, um coração livre. A alegria do Senhor vai inundar a gente dessa maneira. Nós vamos cantar ao Senhor, amanhecer com um cântico, louvando ao Senhor, mesmo que nos dias maus, nós podemos cantar um cântico ao Senhor, suplicando a misericórdia dEle, clamando por Ele. Terceiro lugar,
A sabedoria nos faz experimentar uma alegria em controlar as nossas emoções, alegria em refrear nossos impulsos. Versículo 11 diz isso: o insensato ele expande a sua ira, o sábio lhe reprime. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus e decidimos nos submeter a ela, o texto de Provérbios 29 fala muito sobre sujeição, se submeter a Deus, se submeter ao rei, às vezes se sujeitar. Pessoas que falam, eu não me submeto a nada, por isso é infeliz. A submissão traz uma alegria, e traz essa alegria de até reprimir seus impulsos, suas emoções, a ira. Pessoa que gosta de expandir a ira. O sábio, ele tem alegria, prazer em se controlar, no autocontrole. Ele tem prazer em obedecer a Deus. Ele não faz isso por bom comportamento, eu não vou responder para não ficar mal, não. Ele faz com alegria, ele tem a alegria de não ser controlado pelas suas emoções, mas ele as controla, de não ser dominado pelos seus impulsos, mas ele os domina. Como temos falado, mansidão não é ausência de força, não é desânimo, mansidão é controle sobre as suas forças, e isso nos traz essa alegria de obedecer ao Senhor, a alegria de você não deixar que as suas emoções te descontrolem. Em quarto lugar, nós vamos ter também a sabedoria de Deus, vai nos dar alegria em guardar a palavra. O versículo 18 nos fala sobre isso: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Há uma versão que diz, não havendo visão, o povo se corrompe. É visão de Jesus, é visão de Deus. Quando fala aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe, não está falando da profecia como em alguns meios as pessoas supervalorizam, apenas como uma revelação preditiva acerca do futuro. Pessoalmente nós cremos que Deus ele pode realmente trazer palavras acerca do futuro de maneira bíblica. Isso é real, isso é vivo, mas quando a Bíblia diz não havendo profecia, o contraste é o que guarda a lei. É isso que o texto diz. O que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, essa profecia aqui que falta e leva o povo a se corromper quando ela falta, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Quando não há palavra de Deus, o povo se corrompe. Quando nós não olhamos e não nos baseamos na palavra de Deus, nós nos corrompemos. Ou você deixa a Bíblia arrancar pecado da sua vida, ou o pecado vai nos tirar da palavra, vai nos afastar da Bíblia. Tem pessoas que conseguem ler a Bíblia e permanecer no erro. Tem pessoas hoje que até estão distorcendo a Bíblia, tentando mudar textos, dizendo o que a Bíblia não diz, porque o ser humano é assim desde o tempo de Jesus. Os fariseus liam todos os dias a Bíblia, e mesmo assim não se arrependiam, e Jesus denunciou isso dizendo, vocês examinam as Escrituras, e elas testificam de mim. Parece até que Jesus está elogiando, na verdade Jesus está falando, vocês fazem isso, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, elas testificam de mim, porém Jesus diz, mas vocês não querem vir a mim. Jesus diz, vocês examinam, elas falam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Nós podemos estar assim, lendo a Bíblia, mas não querer ir a Jesus e deixar que Ele nos transforme, eu gosto de usar essa palavra, que Jesus venha trazer amputações na nossa vida, porque Ele falou que se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o, teu braço. É lógico que isso não é literal, o que Jesus está falando o Evangelho precisa cortar coisas profundas na gente, isso não é só quando a gente converte não, é na caminhada, precisa estar transformando a nossa vida. O Senhor Jesus em João 15 declara, aquele que der fruto, eu vou podar, o Pai poda, para que ele dê mais fruto ainda. Então não estranha não, quando o Senhor quer podar algumas coisas na tua vida. E em último lugar, então guardar a lei nos torna feliz, obedecer a palavra nos torna feliz, a gente se alegra, às vezes na hora dói, quando o Senhor poda, mas depois que você olha, que você está frutificando, que valeu a pena, a poda do Senhor. Em último lugar, se submeter à sabedoria de Deus, nos faz ter a alegria em confiar no Senhor.
Há alegria em confiar no Senhor. O versículo 25 diz que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O versículo 26, muitos buscam o favor do que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. O texto está dizendo, você precisa decidir em quem você confia, no homem, em você mesmo, para ficar armando ciladas para os outros, para tentar dar um jeitinho. Quem busca a sabedoria de Deus vai se alegrar em confiar nele, vai se alegrar em depender dele, vai se alegrar em esperar do Senhor, e não do homem, não do governante, e não do político, vai se alegrar em depender de Deus. Isso é maravilhoso demais, vai nos alegrando. Concluo dizendo que a alegria é fruto do Espírito Santo, e nós precisamos lembrar uma coisa, o fruto do Espírito é uma provisão de Deus para a gente não viver em crise. Fruto do Espírito é provisão de Deus para não vivermos em crise e mantermos uma alma saudável neste mundo. Quando o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo quer nos transformar para nos dar o fruto, porque é o fruto no singular, mas são 9 manifestações: amor, paz, longanimidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. É para preservar a nossa alma e para não vivermos em crise. Filho de Deus que vive em crise tem coisa errada. Nós podemos ter momentos de crise, mas jamais permanecer em crise, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos abençoe.